Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 5 de junho. Supremo Tribunal Federal analisa a cobrança de imposto sobre produtos industrializados na revenda de mercadorias importadas. A discussão começou nesta sexta-feira no plenário virtual. E você vai ver também. Mesmo com ordem judicial, pacientes com o novo coronavírus encontram dificuldades para conseguir internação. Justiça do Rio de Janeiro nega recurso e mantém o fornecimento de merenda a estudantes da rede pública durante a pandemia. Com o isolamento social, cresce o comércio online e o consumidor deve ficar atento para evitar problemas nas compras. Os ministros do Supremo Tribunal Federal analisam se o imposto sobre produtos industrializados, o IPI, pode ser cobrado na revenda de produtos importados. A ação é julgada no plenário virtual da Corte e é tema do comentário da nossa consultora jurídica, Karina Zucolotto. Olá, boa noite. E nesta sexta-feira, dia 5, dá-se início a mais uma semana de julgamentos virtuais no Supremo Tribunal Federal. Essa semana de julgamentos está prevista para ser encerrada na semana que vem, no dia 15 de junho. E dentre os julgamentos que podem ser finalizados está um recurso extraordinário da relatoria do ministro Marco Aurélio, cujo relatório e voto já estão disponíveis na página do Supremo no andamento do processo. Estão disponíveis lá também todas as sustentações orais acerca da discussão desse processo que busca, de uma certa forma, reverter a decisão do TRF da 4ª Região, que entendeu ser constitucional e obrigatório o recolhimento do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, daquele produto importado que não sofreu qualquer processo de industrialização no momento da sua revenda dentro do mercado nacional, entre esse período da importação até a revenda. A Procuradoria-Geral da República entendeu que esse julgamento, essa decisão do TRF deve ser mantida, que é a melhor interpretação, mas a empresa alega que haveria uma inconstitucionalidade em razão da violação do princípio da isonomia e de uma possível bitributação. Segundo a empresa recorrente, ao importar o produto, a incidência do IPI já ocorre no momento do desembaraço aduaneiro. E como ele não sofreu qualquer tipo de alteração no momento da revenda ter que incidir mais uma vez esse IPI, haveria nesse caso uma bitributação e um tratamento diferenciado em relação àqueles comerciantes que de uma certa forma trabalham com esse mesmo produto. O ministro Marco Aurélio já proferiu seu voto no sentido de reformar a decisão, entendendo ser inconstitucional essa incidência no momento da revenda. E no seu voto ele traz um exemplo doutrinário que fica bastante elucidador para visualizar o princípio da isonomia. Imagine dois comerciantes aqui dentro do território nacional que vendem o mesmo produto industrializado e importado. Só que um comerciante adquiriu esse produto lá no exterior. Ao trazê-lo para o Brasil, ele tem que pagar o IPI na chegada e, de acordo com o entendimento do TRF, mesmo que esse produto não tenha sofrido qualquer alteração, no momento da revenda, ele teria que pagar novamente o IPI. Ao contrário daquele comerciante local, que adquiriu esse mesmo produto de um outro comerciante já aqui dentro do território nacional e, no momento da revenda, não vai ter que pagar o IPI. Então, nesse caso, o ministro entende que haveria uma violação do princípio da isonomia e, portanto, a inconstitucionalidade da incidência desse IPI no momento da revenda, quando não houver qualquer beneficiamento do bem dentro desse período, da importação e da revenda. Vamos acompanhar esse julgamento na semana que vem, já que apenas o voto do relator foi proferido e já está disponível, e a conclusão a gente traz aqui na TV Justiça para você. E também nesta sexta-feira, a defesa do presidente Jair Bolsonaro se manifestou contra a inclusão de informações do inquérito das fake news em processos que investigam a chapa vencedora das eleições presidenciais de 2018 na Justiça Eleitoral. No documento enviado ao TSE, os advogados do presidente argumentam que não há relação entre os fatos do inquérito e as investigações na Corte Eleitoral. Nas ações que tramitam no TSE, a chapa de Bolsonaro e do vice, Hamilton Mourão, são investigadas por supostas irregularidades na contratação do serviço de disparos em massa de mensagens pelo WhatsApp.
A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça suspende cautelares de investigado na Operação Dataleak, que tratou do vazamento ilícito e da comercialização de dados sigilosos do INSS. O homem está sendo investigado pela prática dos crimes de invasão de dispositivo informático, corrupção passiva e organização criminosa. O processo está na fase de inquérito policial. O juízo de primeiro grau revogou a prisão temporária do suspeito com imposição de medidas cautelares alternativas à prisão. Afastamento das atividades profissionais, comparecimento mensal em juízo e proibição de se ausentar do país com a entrega do passaporte. O investigado impetrou o habeas corpus no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que foi parcialmente concedido. Por isso, recorreu ao STJ. A defesa argumentou que a decisão de primeiro grau é flagrantemente nula por ausência de fundamentação e pediu que fosse invalidada. Ao analisar o caso, o relator do recurso, o ministro Nefe Cordeiro, reconheceu que houve legalidade na adoção das medidas por ausência de fundamentação idônea. Segundo o ministro, a imposição de medidas diversas da prisão também exige comprovação específica que demonstre a necessidade e a adequação em relação ao caso concreto. A decisão não impede a fixação de novas medidas pelo juízo de primeiro grau. A Justiça Federal de São Paulo deu 72 horas para que a União explique uma portaria editada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que aumentou o número de munições de armas de fogo que a população pode comprar. Desde abril, o número de cartuchos que podem ser comprados por civis passou de 200 para 550 por mês. A norma é questionada em ação popular apresentada pelo deputado federal Ivan Valente, do PSOL de São Paulo. A Advocacia-Geral da União diz que espera as informações dos órgãos do governo envolvidos para enviar manifestação à Justiça Federal. O município de Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, vai ter de pagar adicional de horas extras a uma professora que excediu o limite proporcional da jornada dentro de sala de aula. A decisão é da seção 1 de dissídios individuais do TST. Repórter Thalia Santos tem os detalhes desse caso. A professora da rede pública de ensino contou na reclamação trabalhista que foi contratada para trabalhar 32 horas semanais. 25 delas eram destinadas para atividades com os alunos dentro da sala de aula e 7 para atividades extra-classe, o que, segundo ela, desrespeitava a distribuição de tempo prevista em lei. De acordo com o artigo 2º, parágrafo 4º da Lei 11.738 de 2008, na composição da jornada de trabalho do professor, deve-se observar o limite máximo de 2/3 da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos. O município alegou que as anotações no cartão de ponto não discriminam o tempo da jornada que a professora passou com os alunos. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, assim como o juízo de primeiro grau, aceitou o pedido de pagamento de adicional de horas extras. Mas no Tribunal Superior do Trabalho, a 8ª turma afastou a condenação. Os ministros entenderam que a desproporcionalidade no cumprimento dos limites não gera o pagamento de horas extras, caso seja respeitada a jornada semanal contratada. A professora recorreu da decisão e o caso chegou à seção 1 de dissídios individuais do TST. O relator, ministro Alberto Bresciani, reconheceu que o artigo 320 da Consolidação das Leis do Trabalho determina que a remuneração dos professores deve ser fixada pelo número de aulas semanais, mas observou que o Supremo Tribunal Federal concluiu que, pelo fato de a Lei 11.738 ser uma norma especial, ela prevalece sobre a norma do artigo 320 da CLT. Por unanimidade, o município foi condenado ao pagamento do adicional de 50% para as horas de trabalho em sala de aula, além do limite de 2/3 da jornada. A Justiça Federal em Curitiba determinou o bloqueio de valores e bens de 7 acusados por crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa no âmbito da Operação Lava Jato. Foram bloqueados 3,5 bilhões de reais dos réus, executivos e pessoas ligadas ao Grupo Petrópolis. Eles são acusados de movimentar um esquema que desviou mais de R$ 1 bilhão de contratos públicos, especialmente da Petrobras, em favor da Odebrecht. A decisão atende a pedido da Força Tarefa da Lava Jato. E no próximo bloco, a Defensoria Pública atua junto à Justiça para garantir que pacientes com Covid-19 consigam leitos em UTIs. Voltamos já. É a equidade
é a igualdade, é o respeito para manter o equilíbrio. Com o número crescente de pessoas contaminadas pela Covid no Brasil, pacientes têm dificuldades para encontrar leitos na UTI, mesmo com ordem judicial. O balanço mais recente do Ministério da Saúde, divulgado nesta quinta-feira, registrou quase 615 mil casos e mais de 34 mil mortes no país. Imagine o desespero. Uma pessoa na porta do hospital com os sintomas da Covid-19 e a notícia é que não há leitos disponíveis. Nem mesmo depois da ordem judicial, o atendimento é garantido. Foi isso que aconteceu com 30 familiares de pessoas que procuraram a Defensoria Pública do Rio de Janeiro para conseguir uma vaga de UTI. A Defensora Pública do Estado, Michele Leite, explica que quando o hospital público nega atendimento, a família precisa procurar rapidamente a Defensoria Pública de sua cidade para que o juiz seja informado. Nesses casos, a gente coloca no polo passivo tanto o Estado quanto o município, nos casos em que a gente aciona a Fazenda Pública. Quando o paciente não é transferido, tanto o Estado como o município falharam em atender aquela determinação judicial e, via de consequência, garantir o direito à saúde prontamente àquele paciente. Um balanço divulgado pela Defensoria Pública do Rio mostra que somente no plantão noturno o órgão precisou entrar com 3 ações em média a cada dia para garantir o atendimento dos pacientes com Covid-19. Ao todo, são 178 ações. Os números abordam o período de 23 de março a 30 de maio. Somente em maio deste ano foram 102 ações. Michele explica que as defensorias públicas atuam para cumprir o direito à vida e à saúde, assegurados na Constituição Federal. O direito à vida ele prevalece. Uma das soluções, medidas que a gente propõe, por exemplo, no plantão noturno, é exatamente a transferência daquele paciente para uma rede privada de saúde às custas da Fazenda Pública. No atendimento normal perante o juízo natural, às vezes também se postula, quando necessário, o sequestro de verbas para custear aquele tratamento. As medidas judiciais podem aumentar na medida em que a capacidade de atendimento dos pacientes nos hospitais públicos se aproxima do esgotamento. Alguns estados apresentam altas taxas de ocupação de leitos de UTIs nas unidades de saúde públicas. É o caso de Pernambuco, que está com 99% dos leitos de UTIs ocupados. Também no Ceará, a situação é crítica. 96% dos leitos no estado estão ocupados. No Rio de Janeiro, segundo a última atualização, o índice de ocupação de UTIs estava em 86%. Depois de uma ação conjunta entre os Ministérios Públicos do Trabalho e do Estado, a Justiça determinou que o governo do Pará adote imediatamente medidas emergenciais de prevenção ao novo coronavírus nas casas penais de Marabá. Em uma decisão liminar, a Justiça do Trabalho em Marabá determinou que o governo do Pará adote medidas urgentes para o controle da contaminação do novo coronavírus nas 2 casas penais do município. Entre elas, providenciar materiais e insumos básicos, como álcool em gel e roupas especiais, para os trabalhadores penais que estão na linha de frente do combate à doença. Antes mesmo do início da pandemia, já faltavam equipamentos de segurança para os agentes de saúde que trabalham nas penitenciárias em Marabá. Em 2018 e 2019, durante uma série de fiscalizações, o Ministério Público já havia comprovado a falta de materiais, como luvas e máscaras. A Justiça Carioca garantiu a entrega de alimentos a alunos do Estado e do município do Rio de Janeiro, mesmo sem aulas por causa da pandemia. A decisão da 15ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve uma determinação do final do mês passado, em que a primeira Vara da Infância e da Juventude estabelecia a manutenção da entrega de alimentos aos estudantes das redes estadual e municipal de educação, mesmo sem aulas. De acordo com o desembargador que analisou o caso, o Estado deve encontrar medidas administrativas para evitar o desperdício de alimentos e dinheiro. E destacou que o fornecimento de merendas é uma forma de garantir proteção integral a crianças e adolescentes. Com isso, ficam mantidas as determinações de que seja feita a entrega da merenda ou de valor utilizado para a compra de alimento, a indicação de hora e local para a entrega das refeições
e, caso o transporte público seja suspenso, que a rede pública de ensino entregue as merendas nas casas dos estudantes. O prazo para cumprir a decisão é de 10 dias. Ontem, o município do Rio de Janeiro apresentou recurso tratando do mesmo assunto questionado pelo governo estadual. O Supremo Tribunal Federal determinou que o empresário Miguel Skin seja novamente preso. Ele é suspeito de participar de um esquema que direcionava a contratação de material hospitalar no Rio de Janeiro. Skin já havia sido preso pela Polícia Federal há 3 anos, durante uma operação que investigava fraudes na compra de próteses pela Secretaria de Saúde do Estado. Após conseguir um habeas corpus, o empresário cumpria medidas cautelares. Ao analisar o caso, a segunda turma do Supremo determinou novamente a prisão preventiva do empresário. Uma casa de assistência a idosos em Brasília foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal. As vítimas foram resgatadas pelos policiais em situação degradante. Não é a primeira vez que o local é alvo de operações da polícia. No ano passado, os agentes constataram a mesma situação. Idosos que sofrem maus tratos em uma casa que deveria cuidar destas pessoas. Podemos ver pelas imagens cedidas pela polícia as condições degradantes do local. A investigação também aponta que o dinheiro da aposentadoria deles era desviado pelo dono da casa. Os idosos estavam aparentemente desnutridos, com necessidade de cuidados médicos e agindo de forma desorientada. Eles foram encaminhados para a Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal. Já o responsável pela casa foi autuado por deixar de prestar assistência e pela exposição da integridade e saúde a condições desumanas ou degradantes. O acusado pagou fiança de R$5.000 e vai responder ao processo em liberdade. O Ministério Público vai monitorar a atuação da Polícia Militar e de outras forças de segurança em protestos marcados para este fim de semana no Distrito Federal. Há denúncias de que integrantes da PM teriam incentivado o uso de força excessiva contra manifestantes. A Promotoria de Justiça Militar acompanha essa situação para exercer o controle externo da atividade da polícia e também para agir em casos de desvios de conduta. Excessos e outros atos de repressão podem ser denunciados à ouvidoria do Ministério Público. Anote aí o telefone: 0800 644 9500. E veja a seguir como o crescimento das vendas online durante a pandemia. Saiba o consumidor que o consumidor deve ter hora de comprar pela internet, logo depois do intervalo. Justiça é você tratar o povo com igualdade, né? Você não diferenciar. Com a pandemia e o isolamento social, muita gente está de molho em casa, não é mesmo? E aí tem a tentação de comprar pela internet. Mas o consumidor deve tomar cuidado com os sites que aproveitam o aumento nas vendas. O alerta é contra a pirataria eletrônica. Boa parte do comércio físico migrou para o mundo virtual. Desde março, as vendas online tiveram um crescimento de 30%, segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. Aí aumenta o perigo de se comprar produtos irregulares, falsificados. Para coibir a pirataria eletrônica, a Secretaria Nacional do Consumidor criou um código de autorregulamentação, que prevê um cadastro mínimo para que os consumidores e o próprio governo identifiquem quem são os vendedores que as plataformas colocam lá em contato com os consumidores, cuidados mínimos que essas plataformas devem ter em relação a esses vendedores, a garantia ou medidas que elas possam tomar para a emissão de notas fiscais, que é uma garantia para os consumidores, e também a retirada de vendedores que reiteradamente descumprem a legislação de defesa do consumidor. Várias plataformas já aderiram ao Código de Autorregulamentação. A previsão é de que até o final deste mês, os sites de comércio eletrônico que adotarem a medida ganhem um selo para indicar que os produtos estão de acordo com as regras de propriedade intelectual e garantem a segurança ao consumidor. Outra iniciativa contra a pirataria. O presidente da República publicou em março este decreto. Ele tornou obrigatório que os sites tenham uma lista de informações básicas sobre os vendedores abrigados na plataforma. São dados como o nome comercial e social da empresa, endereço físico e eletrônico do fornecedor, número de identificação tributária, ou seja, CNPJ, identificação do fabricante e registro dos produtos.
O consumidor deve ficar atento a essas informações antes de comprar para não ter dor de cabeça depois de receber o produto em casa. Outro cuidado, desconfie quando o preço é muito baixo. Segundo uma nota técnica da Secretaria Nacional do Consumidor, a comercialização de produtos ilegais e falsificados é de responsabilidade das plataformas de comércio eletrônico. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul está com uma força-tarefa para a digitalização de processos no segundo grau. A maioria dos documentos é da área civil. Nesta primeira fase, está prevista a digitalização de aproximadamente 5.000 processos. O grupo de servidores e funcionários terceirizados, que estava atuando no foro do 4º Distrito, foi deslocado para o prédio do Tribunal de Justiça para a realização da força-tarefa. A força-tarefa de digitalização para os processos de segundo grau conta com em torno de 140 pessoas que realizam as atividades de digitalização física dos autos, cadastramento, indexação de documentos e distribuição no sistema EPROC para tramitação em meio eletrônico. Posteriormente, a ideia é que todos os processos cíveis que aportem ao tribunal já sofram esse procedimento de digitalização e que, assim que nós tenhamos as condições técnicas consistentes na implementação do sistema EPROC na seção criminal, também os processos criminais sejam objetos desse mesmo procedimento. Segundo o diretor da DITIC, a maioria dos documentos digitalizados é da área civil, onde o EPROC já foi implantado. Ele considera a medida importante para adquirir experiência para a digitalização em escala superior. A ideia da força-tarefa surgiu após a execução do termo de referência para a licitação de digitalização de processos em larga escala, e ali se observou que os prazos licitatórios nos levam lá para meados de agosto, e até lá não poderíamos ficar parados. O tribunal tem muitos processos que estão na fase de distribuição e são cerca de 5.000 processos que podem ser digitalizados nessa primeira etapa, e depois estamos buscando outros processos que possam, de acordo com o fluxo do momento processual, possa ser digitalizado e transformado para o EPROC. O Judiciário de Mato Grosso tem ampliado o uso do processo judicial eletrônico nos plantões. Uma portaria regulamenta o uso para apreciação de medidas urgentes. A previsão é que, a partir de 1º de setembro deste ano, todas as unidades do Estado deverão atuar obrigatoriamente no plantão PJE. A utilização dessa plataforma é realizada pelos advogados da mesma forma que já utilizam o PJE, apenas fazendo a indicação de que aquele processo deve ser analisado pelo plantonista na distribuição do processo. Além disso, os senhores advogados devem sempre manter contato com as gestoras das unidades de plantão, comunicando essa distribuição. Dessa forma, o Poder Judiciário pretende agilizar, acelerar a prestação jurisdicional e se colocar cada vez mais próximo ao cidadão na medida em que o Judiciário não para. Hoje, no Dia Mundial do Meio Ambiente, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, divulgou um vídeo para todo mundo pensar nos cuidados com o planeta. O trabalho foi produzido pela Secretaria de Comunicação do TRF4. Em tempos de pandemia, a mensagem é de preservação da saúde das pessoas e equilíbrio da natureza. Nestes tempos de pandemia, em que um perigo invisível se dissemina com velocidade pelo globo e ameaça a saúde dos povos da Terra, não esqueçamos que a saúde da própria Terra também permanece sob risco. O esplendor da natureza é infinito, mas seus recursos não. Indivíduos, grupos, populações, na teia da vida, estamos conectados uns com os outros e todos com o planeta. Em busca de equilíbrio, sanidade e bem-estar, proteger a saúde do mundo é proteger a saúde de todos e de cada um. É a vida em simbiose. Muitos de nós estamos em casa para preservar nossas famílias e nossa comunidade, reinventando os dias sem interromper os serviços essenciais que a justiça presta aos cidadãos. Agora e sempre, preservemos também a casa maior, coabitada pela humanidade e pelas demais espécies. Honremos a memória dos que não sobreviveram ao novo coronavírus. Cuidemos de nós, dos nossos, dos outros, de todos. Cuidemos do nosso lar comum. Cuidemos.
Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Mas na sequência você acompanha o especial Coronavírus. Uma boa noite, um ótimo fim de semana para você.